Comunidade Bom Pastor. Eu sou o Padre Silvio Scopel, sou da comunidade católica Shalom. Eu nasci no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, mas estou em missão aqui em Fortaleza, no Ceará, já há 13 anos. Estou completando 10 anos de ordenação sacerdotal. Para mim foi uma alegria muito grande o convite de me fazer presente no retiro de vocês para pregar um tema tão belo. Ao mesmo tempo, a responsabilidade é muito grande. Me coloco humildemente diante de vocês com alegria, mas também com temor. Então, queridos irmãos, o tema que nos é proposto como tema desse retiro, tema geral e também que vai delineando essa nossa pregação é: eu lhes darei um coração capaz de me conhecer. É um versículo bíblico extraído do livro do profeta Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Qual é o contexto? Para nós não entendermos simplesmente o versículo. Qual é o contexto no qual Deus manda Jeremias profetizar desse modo? Deus fala a Israel: eu lhes darei um coração capaz de me conhecer. O contexto é o exílio. E justamente no exílio, Jeremias vê, a profecia vem em forma de visão. São 2 cestos de figos. Um cesto ruim e um cesto bom. Na nossa lógica humana, nós poderíamos entender que o cesto bom de figo seria aquele que permaneceu em Jerusalém. E o cesto ruim seria aquele que fora transportado, que fora exilado para a Babilônia. Mas a profecia não diz isso. Jeremias chama de o cesto bom aquele que foi levado para a Babilônia, para o exílio. E o cesto ruim, aquele que ficou em Jerusalém, e alguns que desceram para o Egito. Na época, havia uma certa disputa entre para saber qual seria a maior potência do mundo, pelo menos ali do Oriente Antigo. Se seria a Babilônia, de Nabucodonosor, ou se seria o Egito, de Necal II. E nessa confusão, nesse período de guerra, de confrontos, havia em Jerusalém, havia em Judá, aqueles que eram mais tendentes ao império da Babilônia e aqueles que eram mais tendentes ao império do exílio. Tanto que a primeira conquista de Jerusalém, por volta de 597, houve uma tomada de Jerusalém, de certo modo, não tão agressiva como a de 587. No entanto, instigados pelos partidários dos egípcios, a corte de Judá resolveu se opor ao rei da Babilônia. E aí ele veio com fúria, no ano de 587 a.C., de fato causou uma grande destruição em Jerusalém e deportou para a Babilônia toda a aristocracia de Judá e de Jerusalém. Enfim, nós estamos aqui falando no período do exílio, um período de grande sofrimento. Jeremias foi um homem que profetizou o exílio, começou a profetizar o exílio por volta do ano 605 a.C., e depois ele viveu essas 2 tomadas de Jerusalém, a do ano em torno de 597, 593, 597, por ali, e depois a do ano 587. E assim, Jeremias chama de figo bom, figos doces, aqueles que foram exilados na Babilônia. Por que será que Jeremias tem essa profecia? Nós poderíamos entender que essa promessa aqui de Deus, de dar um coração capaz de conhecê-lo e saber que Ele é o Senhor. Prestemos atenção no contexto todo e no restante da frase. Eu lhes darei um coração capaz de me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esse coração será dado ao povo que se deixou provar
está falando aqui a um povo provado, a um povo derrotado numa guerra, a um povo que está sofrendo, a um povo que fora exilado, privado da sua terra. E aí cabe a nós nos entendermos nesse contexto. Cabe a nós, me fazendo um com vocês, comunidade Bom Pastor, nos entender nesse período de prova. É aqueles que se deixam provar que Deus chama de figo bom, figos doces. É a esses que se deixam provar, que aceitam toda a pedagogia de Deus, que Ele promete um coração novo, um coração capaz de conhecê-lo, um coração capaz de reconhecer que Ele é o Senhor. Assim, purificados, os homens receberão um coração novo, não mais apegados aos maus costumes, não mais apegados ao Egito, como alguns de Judá, como alguns de Jerusalém. Nós sabemos que um dos motivos do exílio foi o pecado, não tanto a força do adversário, mas o pecado dos israelitas. E esse coração que vai para o exílio é purificado e não mais apegado ao pecado. Esse coração não mais apegado ao Egito será um novo coração. Um coração capaz de conhecer o Senhor. Um coração capaz de reconhecer que Deus é o único Senhor de Israel. Que Deus é o único Senhor da nossa vida. Lembrando lá do livro de Ezequiel, Ezequiel é quase que contemporâneo a Jeremias. Ele é algum tempo depois somente. Ezequiel, Deus vai falar por meio de Ezequiel: vos darei um novo coração. Esse coração novo, então, é obra da graça de Deus. Nós trabalhamos, sim, vamos ver qual é a colaboração humana para ter esse novo coração. No entanto, esse coração, ele é um dom de Deus. É Deus que nos dá o novo coração. É Ele que retira de nós, Ele que retira do nosso peito o coração de pedra e nos dá um novo coração, um coração sensível, um coração capaz de conhecê-lo, um coração capaz de amá-lo. Esse novo coração nós poderíamos entender já na luz do Novo Testamento. Esse novo coração é a vida de Deus em nós. E aí, com o apóstolo Paulo, nós iremos dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é fruto da obra de Deus naqueles que se deixam provar, aqueles que se deixam experimentar por Deus. A esses, Deus dá um novo coração. A esses, Deus dá a graça de conhecê-lo, de reconhecê-lo como Senhor. E esses, unidos a Deus, hoje, pela graça de Cristo, poderão dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, queridos irmãos, como primeiro ponto aqui da nossa, depois dessa introdução, nós poderíamos colocar como primeiro ponto o Salmo, começar pelo Salmo 138, onde o salmista diz: Senhor, Tu me conheces. E para entender esse verbo, esse salmo, para entender o que é que a palavra de Deus está nos orientando aqui nesse momento, é importante entendermos o verbo conhecer na Sagrada Escritura. Esse coração, que significa toda a interioridade, toda a vida interior do homem, é um coração para conhecer o nosso Deus. Nós poderíamos dizer que é um coração esponsal, porque o verbo conhecer na Sagrada Escritura significa esponsalidade. O que significa conhecer na Sagrada Escritura? Se nós lembrarmos de Gênesis 4, para mim é sempre importante entender o verbo conhecer a partir de Gênesis 4. O autor sagrado diz assim: Adão conheceu Eva
Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho. O verbo conhecer significa então amor conjugal. No restante da Bíblia, sempre o verbo conhecer vai ter essa conotação de um amor muito íntimo, de uma amizade muito íntima. Muitas vezes lembrando amor conjugal, amor esponsal, que é o tipo de amor mais íntimo que pode acontecer entre duas pessoas humanas, entre um homem e uma mulher. Então, o verbo conhecer significa um amor de intimidade. O verbo conhecer significa participação na vida do outro. Não é simplesmente um saber intelectual. Não é simplesmente conhecer, não é simplesmente ter informações sobre. Conhecer significa um amor de intimidade. Conhecer significa um amor de participação na vida do outro. Conhecer significa um amor de amizade profunda. O nosso próprio dicionário vai dizer que conhecer significa imprimir um conhecimento inesquecível à memória. Imprimir um conhecimento na memória, ou seja, algo íntimo, é algo que marca a vida, é algo que participa da vida do outro. E o próprio Jesus, em João 17, versículo 3, vai dizer que o sentido da vida, que a vida eterna, é que os homens conheçam a Deus. A vida eterna é esta, ó Pai, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. O que é a vida eterna, então? Conhecer a Deus. E o que é conhecer a Deus? Participar na vida de Deus. Participar da vida de Deus. O que é ser conhecido por Deus? Deixar que Deus participe da nossa vida. Esse participar da vida de Deus e deixar que Deus participe da nossa vida gera uma relação de tanta intimidade que diviniza o homem. E o homem divinizado, consequentemente, tem a vida eterna. Isso é maravilhoso. Saber que Deus quer nos dar um coração capaz de conhecê-lo. E você, meu irmão da comunidade Bom Pastor, o capítulo 10 do Evangelho de João, que você conhece muito bem, ele é permeado pelo verbo conhecer, e já já a gente vai falar um pouquinho de João 10. Estamos falando com os irmãos da comunidade Bom Pastor, não podemos esquecer isso, né? Então, conhecer enquanto participação da vida de Deus, participação na vida de Deus e deixar Deus participe da nossa vida, conhecer traz o compromisso de obedecer. Sim, porque para conhecer eu preciso escutar. Nós escutamos aqueles que amamos, não é verdade? Quando nós amamos, nós escutamos. E quando nós escutamos, passamos a amar mais. Quando nós não amamos, nós não temos tempo de escutar. Então, a escuta é a fonte do conhecimento, nesse sentido. Quanto mais escutarmos a Deus, mais conheceremos a Deus. E quanto mais falarmos a Deus na nossa oração, mais nos daremos a conhecer a Ele. Nessa escuta, então, que é uma escuta de amor, se dá o conhecimento. E a obediência significa justamente escutar bem. Nessa relação de escuta se dá o conhecimento. E nessa relação de conhecimento se dá a obediência, porque eu escuto aquele que eu conheço. Eu escuto e vivo de acordo com aquele que me ama e com aquele que também eu amo. E o próprio Jesus vai dizer isso. Se guardardes os meus mandamentos, sabereis que me amais. Ou seja, é a medida do nosso amor por Jesus,
é viver os mandamentos, ou seja, viver a obediência, que é fruto do conhecimento, que é fruto da escuta, que é fruto desse amor para com Ele. E aí, queridos irmãos, nós não poderíamos deixar de entrar no capítulo 10 do Evangelho de João, esse capítulo que é tão precioso para vocês, comunidade Bom Pastor. No entanto, é um texto maravilhoso para todos os cristãos, católicos, evangélicos, nós da Renovação Carismática Católica, nós, comunidade católica Shalom. Esse texto, de fato, de João 10 como um todo, e João 10,14, como vocês rezaram e Deus mostrou para esse retiro, de fato nos faz conhecer o amor de Deus. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. É interessante que nós já aprendemos aqui, nesses minutos de pregação, que conhecer é amar. É amar com intimidade. Jesus nos ama, Jesus nos conhece. E João diz que nós só somos capazes de amar porque fomos amados primeiro. Amemo-nos uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Nesse momento, então, poderíamos parafrasear, dizendo: temos um coração capaz de conhecer a Deus, porque primeiro fomos conhecidos por Ele. Deus nos conhece. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu estou com as minhas ovelhas. Eu sei do que elas precisam. Eu as conheço intimamente. E aí, no mesmo contexto, Jesus vai dizer assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. O que Jesus está dizendo aqui? A linguagem espiritual a gente entende, mas antecipando a uma linguagem espiritual, Jesus estava pregando provavelmente olhando para a porta das ovelhas em Jerusalém, que está lá até hoje. Há até hoje em Jerusalém a chamada porta das ovelhas, que no período de Jesus era o lugar por onde as ovelhas passavam, vinham da zona rural, entravam na cidade santa e iam para o templo, para o sacrifício ou para outro destino. Mas havia a porta das ovelhas, por onde elas passavam. Jesus, então, quando diz: eu conheço as minhas ovelhas, e no mesmo contexto ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Ele é aquele que, conhecendo as ovelhas, as chama por sua voz, elas, por sua vez, o amam, identificam a sua voz, escutam a sua voz, se põem a caminho, essas ovelhas movidas por sua voz, e entram por ele, que é a porta. Entram aonde? Entram na cidade santa. Entram em Jerusalém. E em Jerusalém elas vão para o templo. Jesus conhece as suas ovelhas e fala a seus corações. Elas escutam, são atraídas por sua voz e por ele entram na cidade santa, Jerusalém. Assim, queridos irmãos, nós entendemos que o coração capaz de conhecer a Deus, o coração capaz de reconhecer o Senhor, é esse coração sensível à sua voz, que se deixa por ele atrair à cidade santa, que é um símbolo da vida eterna. Partilha com a pessoa que está do seu lado um pouquinho.
Queridos irmãos da comunidade Bom Pastor, então, nesses 20 minutos passados, nós falamos, então, vamos fazer um resumo geral, brevíssimo. Nós falamos que Deus, por amor a nós, quer nos dar um novo coração, um coração sensível à voz do bom pastor, um coração que será atraído por Jesus, o bom pastor. O bom pastor é também a porta das ovelhas. Suas ovelhas somos nós. E ele, que é a porta, vai nos atrair para que possamos entrar por meio dele na cidade santa, Jerusalém, e irmos para o templo. Assim, compreendendo a cidade santa nos nossos dias como o reino dos céus e como o já e ainda não do céu aqui na terra, que é a vida na graça. Deus nos dá um novo coração para que possamos escutá-lo. Queridos irmãos, então, quando nós escutamos o Senhor e caminhamos para Ele, e por meio dele entramos na realidade da vida da graça, o que é que acontece em nós? Nós percebemos que somos sujos por causa do pecado. Nós percebemos a nossa iniquidade. Quando nós, usando um vocabulário paulino, saindo um pouquinho do joanino para o paulino, quando Paulo diz que antes éramos mortos, mas agora temos a vida. Quando éramos mortos, nós não percebíamos a sujeira do pecado em nós. Mas agora, caminhando na luz, nós percebemos a sujeira do pecado em nós. E quanto mais nos aproximamos da luz, mais percebemos a nossa iniquidade. Somos então levados a orar o Salmo 50 como Davi. O meu pecado está sempre à minha frente. Eu percebo a minha fraqueza. Eu também gosto de entender esse versículo 5 do Salmo 50 como o meu pecado é mais esperto do que eu. O meu pecado está sempre à minha frente. Ele é mais esperto. Ele se apresenta. Enfim, eu noto que sou pecador. Eu tenho essa triste condição. Eu não só cometo pecados, mas a minha humanidade é uma humanidade suja, ferida por causa do pecado. E o contato com a graça me faz assim me perceber. Eu peco porque sou pecador. Assim a minha mãe me concebeu. E essa minha iniquidade está sempre diante de mim. Uma vez reconhecendo que somos pecadores, nós sabemos que Deus, Ele quer nos dar um novo coração, para que possamos escutá-lo, e escutá-lo bem cada vez mais, e viver com Ele a pureza na cidade santa, a Jerusalém celeste. E aí nós aprofundamos o Salmo 50 e chegamos no versículo 12. Lá no versículo 5, o salmista disse que ele reconhece a sua iniquidade e nós com ele reconhecemos o nosso pecado. O versículo 12 é uma coisa fenomenal. O salmista fala: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Vejamos bem, nós que tivemos a graça de caminhar na luz não é mérito nosso, é um dom que nos foi dado por Deus. Nós que caminhamos na luz por graça de Deus, não basta a nós pedir perdão por nossos pecados. Não, o salmista, ao salmista é revelada uma verdade muito mais profunda. O salmista não só pede perdão, ele pede perdão, mas ele também pede para ser lavado de toda culpa, lavado de todo pecado, lava-me da minha imundícia e serei puro como a neve. Ele pede uma purificação que vem de Deus, ele não só se coloca arrependido pedindo perdão, isso já é uma grande coisa. Martha Robin dizia que o arrependimento é a maior de todas as graças, porque ela nos coloca onde nós somos, ela nos coloca o arrependimento, a graça do arrependimento, nos coloca no nosso lugar, e coloca Deus no lugar dele. E aí nós nos abrimos a todas as outras graças.
Então, queridos irmãos da comunidade Bom Pastor e da obra Bom Pastor e que estão nos acompanhando, reconhecer o pecado por meio do arrependimento e pedir perdão é um primeiro passo. Só que, mais do que pedir perdão, nós precisamos primeiro saber que é necessário o banho da redenção. E esse banho da redenção nós precisamos pedi-lo a Deus, como pediu o salmista: lava-me com esopo e serei puro como a neve. Mas o salmista não só pediu perdão e não só pediu o banho da ressurreição. O salmista pediu um coração novo. Criai em mim um coração novo. Dá-me de novo um espírito decidido. Nós desde o início estamos falando de coração, mas ainda não dissemos o que é o coração no sentido bíblico. O coração, queridos irmãos, no sentido bíblico, é a sede da vontade, da inteligência e dos sentimentos. O coração é o centro da interioridade do homem. O coração é o resumo da vida interior do homem. O salmista, diante da sua fraqueza, diante dos seus pecados, ele reconhece que, primeiro, ele é pecador e ele pede perdão. Ele precisa ser banhado na obra da redenção de Deus. E, por fim, ele precisa de uma nova vida interior. Porque a vida interior antiga, mesmo ele tendo pedido perdão, mas é uma vida velha, inclinada ao pecado, que faz venha ao pecado e que se deixa levar pelo mal facilmente. Por isso, é necessário não só o ser lavado pela graça de Deus, mas o ter uma nova vida interior, ter um novo coração, ter uma alma nova, para que essa alma nova, esse coração novo, possa conhecer o Senhor, entrar nessa relação íntima de amizade com Ele, participar da vida divina e com um coração novo deixar que a vida divina participe da nossa vida. Participando assim em comunhão com a vida divina, nós já adentramos a vida eterna e teremos facilidade para escutar com amor a voz do bom pastor. Nos colocaremos a segui-lo. Iremos com ele, onde ele nos levar. Adentraremos a cidade santa, Jerusalém, que é antecipada já aqui na terra por meio da vida na graça de Deus. E assim, queridos irmãos, viveremos para sempre nesse conhecimento de Deus, nessa amizade com Deus. Viveremos para sempre em comunhão com Deus, a partir do coração novo, que conhece a Deus e que reconhece que Ele é Senhor. Então, queridos irmãos da comunidade Bom Pastor, eu desejo a todos vocês um mergulho no conhecimento de Deus. Que o conhecimento de Deus dê a vocês um coração novo e que o coração novo queira conhecer mais e mais a Deus. As vias do conhecimento de Deus você pode buscar no sacramento da reconciliação, na Eucaristia, na leitura da Palavra de Deus, na devoção à Virgem Maria, na vida fraterna, no amor aos pobres, na leitura da vida dos santos, na leitura da doutrina da Igreja e em longos momentos, gratuitos e longos momentos de oração diante dele, que é o nosso Deus, que nos dá um novo coração e que nos faz conhecê-lo cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.